Eu confesso que quando eu assisti o episódio do Príncipe das Caixas há um tempo atrás, não me pareceu ter alguma lição ou significado importante presente naquilo. Na verdade, tudo passou bastante despercebido por aparentemente só ser um episódio legal, bobinho e sem muito sentido, onde o Finn tenta ajudar um reino composto por literalmente gatos comuns dentro de caixas de papelão, e que também contava a incrível jornada do Jake, enquanto tentava de todas as maneiras se livrar de um pedacinho de tortilha que acabou ficando preso no dente dele. No entanto, recentemente eu assisti mais uma vez e eu fiquei de cara, por perceber como que na realidade esse episódio pode ser bem mais interessante e profundo do que ele parece no primeiro momento. E eu não ter percebido isso antes demonstra como ele fez muito bem, cumprindo o papel que tinha. No fim das contas, tudo nele que parecia ser sem sentido, superficial e insatisfatório foram elementos indispensáveis para que ele conseguisse passar exatamente a mensagem que queria. O Finn naquela época ainda se encontrava no processo de superar e de se curar de algumas coisas bem difíceis, pelas quais ele tinha passado recentemente, por culpa dele mesmo. Tanto é que o episódio anterior a esse é nada mais nada menos do que o do Trem Masmorra, onde deu pra ter uma ideia de como é que tava a cabeça dele nesse momento. Depois de tudo isso, ele tava tentando ficar em pé de novo e seguir em frente com a vida, ao mesmo tempo que voltava a fazer aquilo que mais amava no mundo, que era ser um herói pros outros e se aventurar. E é exatamente por esse motivo que ele tá querendo muito se distrair e buscando incessantemente qualquer problema que pudesse ajudar a resolver, nem que ele mesmo tivesse que criar um. Tudo isso leva o Finn a acabar se envolvendo com o suposto Príncipe das Caixas e levando essa história de um reino formado por gatos provavelmente bem mais a sério do que deveria. Em meio a tudo isso, o episódio também apresenta pra gente o terrível dilema do Jake, com um pedacinho de tortilha presa no dente dele. O Bimo, vendo isso, afirma que ele poderia se livrar dela facilmente, bastava aumentar um pouco de tamanho e pronto. O problema estava resolvido. No entanto, Jake imediatamente se nega a fazer isso, perguntando ao Bimo qual seria a graça da vida afinal se a gente conseguisse tudo o que quisesse, a hora que quisesse. E após isso, ele se desafia e começa a tentar se livrar da tortilha de jeitos convencionais, fazendo algum tipo de esforço para atingir esse objetivo, para assim ter o senso de realização quando finalmente conseguisse. E, de fato, sempre ter tudo que a gente quisesse quando quisesse, com certeza tiraria bastante a graça de tudo. Os problemas e os desafios pelos quais nós passamos na vida nos mantêm em movimento, sempre buscando mais, nos fazem crescer constantemente e descobrir quem a gente realmente é nesse mundo. Constroem resiliência, nos tornando pessoas mais fortes e capazes do que éramos ontem, além de deixar muitas coisas importantes claras, como, por exemplo, quem são as pessoas que verdadeiramente estão do teu lado e não vão te abandonar em momentos difíceis. No final das contas, não tinha nada de tão extraordinário assim na aventura que o Finn tinha encontrado, e após se esforçar muito para ajudar o, entre aspas, Príncipe das Caixas a retomar o seu trono por direito, ele simplesmente não conclui a missão dele e começa a se questionar no final se aqueles não passavam só de gatos normais e tudo era uma grande bobagem. Talvez alguém só tivesse construído aquele reino e colocado alguns gatos bonitinhos dentro de caixas e era isso. Ao mesmo tempo, depois de passar a tarde toda tentando se livrar da tortilha presa nos dentes, o Jake chega até o Bimo e, extremamente feliz, conta a incrível notícia de que não conseguiu. Na verdade, ele decidiu que iria deixar ela ali, para que assim sempre pudesse se lembrar de qual era o real significado da vida. O Bimo, então extremamente indignado com essa situação, responde: "Isso é tão insatisfatório." E realmente, é muito insatisfatório. Esse, na verdade, é o ponto de tudo isso. Apesar de não existir uma conclusão satisfatória no final das contas, não significa que não exista uma lição a ser aprendida. Tanto Jake quanto o Finn não foram capazes de alcançar o resultado que eles queriam. Não conseguiram de fato resolver o tal problema depois de tudo. Mas a questão é que, apesar disso, ambos ainda pareciam muito felizes e completamente em paz com isso no fim. De alguma forma, tinha feito bem a eles. Talvez às vezes o que realmente importe não seja a conclusão, mas sim
o processo de se empenhar em resolver um problema que ao mesmo tempo te ajude a focar em algo diferente, que te ajude a seguir em frente e continuar em movimento, ou o processo de se esforçar, de usar da criatividade, de aprender e de se desafiar buscando uma solução para alguma coisa. Nem sempre a gente vai ter tudo do jeito que quer e as coisas vão terminar exatamente da maneira que gostaríamos. Pode ser que o resultado seja bem insatisfatório e até não possa ser mudado, mas não significa que não seja possível tirar algo de bom de tudo isso. Não significa que não exista algum valor ali. Por mais que certas coisas incomodem bastante no começo, quem sabe mais pra frente elas possam se tornar algo que nos lembre do que a vida se trata.